E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um Deep Dive com a gente? Opa, preparados. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, bom, tá em todo lugar, né? Inteligência artificial. É verdade, todo mundo fala, todo mundo usa, mas será que todo mundo entende? Pois é, essa é a ideia do nosso Deep Dive de hoje. Desvendar a EA, entender de onde ela veio para onde ela vai. E como ela tá mudando as nossas vidas, né? Exatamente. A gente tem um material super bacana aqui que vai nos levar numa viagem pela história da IA. Uma verdadeira máquina do tempo. Vamos voltar lá nos anos 50, no comecinho de tudo. Tipo, antes da IA virar essa febre toda, né? A gente vai ver que a IA não nasceu ontem. Ela tem uma história longa e cheia de altos e baixos. Uma história fascinante, com certeza. E para começar essa viagem, a gente precisa falar de um cara que dispensa apresentações. Alan Turing. O pai da computação. Mas o que ele tem a ver com IA? Ele foi um dos pioneiros. Lá em 1950, ele propôs o famoso teste de Turing, lembra? Sim, aquele teste para saber se uma máquina consegue se passar por um humano, né? Isso. E o mais legal é que esse teste, mesmo criado há tanto tempo, ainda é super relevante hoje em dia. É mesmo? Mas como assim? A tecnologia evoluiu tanto desde então. Mas a essência do teste de Turing continua valendo. Ele questiona o que realmente define a inteligência, seja ela humana ou artificial. É como se ele tivesse desafiado a gente a criar máquinas que pensem como nós. Exatamente. E até hoje a gente busca criar máquinas que passem do teste de Turing. É um desafio e tanto. Mas e depois do Turing? Quem entrou em cena? Quem deu o próximo passo nessa história? E entra um outro nome importante, John McCarthy. McCarthy. Fala dele. Ele foi nada mais, nada menos que o criador do termo inteligência artificial. O cara que batizou IA. Que legal. Pois é. Ele cunhou essa expressão em 1956, durante uma conferência que marcou época. Imagina a empolgação da galera naquela época. Devia ser o máximo. Devia ser, descobrir um novo continente, né? Um mundo de possibilidades se abrindo. Com certeza. Mas imagina que os computadores da época deviam ser bem diferentes dos que a gente tem hoje, né? Com certeza. Eram enormes, lentos, com pouquíssima capacidade de processamento. Tentar rodar um algoritmo de deep learning naqueles trambolhos devia ser, sei lá, impossível. A gente tá falando de uma época em que a tecnologia ainda gatinhava, né? Internet de escada, sabe? Exato. Mas mesmo com todas essas limitações, a semente da IA já estava plantada. E aí o que aconteceu? Essa empolgação toda continuou. Bom, nem tudo foram flores. A década de 70 marcou o que a gente chama de inverno da IA. Inverno da IA, que nome dramático. Que rolou? Acontece que a empolgação inicial gerou expectativas altíssimas. Como é? E a galera esperava resultados rápidos, tipo máquinas inteligentes dominando o mundo em questão de anos. Sei. E aí a realidade bateu na porta, né? Exatamente. A IA ainda estava dando seus primeiros passos, os resultados práticos demoravam para aparecer. E aí veio a frustração, né? Total. E com frustração veio o corte de investimentos. A pesquisa em IA quase parou. Puxa, que fase difícil. Mas aí ela não desistiu, né? Ela deu a volta por cima. Deu sim. E a gente vai te contar tudinho sobre essa reviravolta na segunda parte do nosso Deep Dive. É isso aí. Fiquem ligados, voltamos. E aí, prontos para continuar nossa viagem pela história da IA. Na primeira parte, a gente viu como tudo começou lá nos anos 50, né? Com o teste de Turing, o John McCarthy. E como a IA passou por uns perrengues nos anos 70, aquele inverno que você falou. Mas a gente parou justo quando a IA tava dando a volta por cima, né? É verdade? Você tinha acabado de falar do aprendizado de máquina, lembra? Sim. A grande virada dos anos 2000. E aí, como essa história continua? Bom, o aprendizado de máquina abriu um leque enorme de possibilidades, né? As máquinas começaram a aprender sozinhas a partir de dados. Uau! Mas, como elas fazem isso? É mágica. É que nada, é matemática pura. Algoritmos poderosos que identificam padrões, fazem previsões. Explica melhor. Como a máquina aprende, na prática? Imagina que você quer ensinar uma máquina a reconhecer um gato numa foto, certo? Você não precisa programar a máquina com todas as características de um gato, tem bigodes, tem orelhas pontudas. Mia! Em vez disso, você mostra para a máquina milhares de fotos de gatos. A máquina precisa de bastante informação para aprender. Que é aí o que acontece? Aí a mágica acontece. A máquina, através dos algoritmos, analisa todas essas fotos e identifica os padrões que se repetem. As características que todo gato tem. Exatamente. E aí ela aprende o que é um gato. Caramba. Então a máquina aprende sozinha, observando, né? É mais ou menos isso. Ela aprende a partir da experiência, assim como a gente. Incrível. E com essa nova abordagem, os resultados devem ter melhorado bastante, né? Sem dúvida. O aprendizado de máquina deu um gás na IA. E aí, nos anos 2010, surgiu uma técnica ainda mais poderosa. O Deep Learning. Deep Learning. Que nome cheguei. O que é isso? É como se fosse um aprendizado de máquina turbinado.
Explica melhor. Imagina um cérebro artificial com várias camadas de neurônios, sabe? No Deep Learning, a gente usa essas camadas para analisar dados complexos, tipo imagens, sons, textos. E como isso funciona na prática? Pensa no reconhecimento facial do seu celular, por exemplo. Ah, tá. Quando você tira uma selfie, o algoritmo de Deep Learning entra em ação. Aí analisa a minha cara. Isso. A primeira camada do algoritmo pode detectar as bordas do seu rosto, o contorno. A próxima camada identifica seus olhos, nariz, boca. Caramba. E aí outra camada analisa as características únicas do seu rosto, tipo a distância entre os olhos, o formato do queixo. Nossa. E assim por diante, até que a última camada combina todas essas informações e diz: esse é o Rodrigo. Que loucura. É como se a IA estivesse montando um quebra-cabeça, né? Cada camada descobrindo uma peça. Exatamente. E o resultado é uma precisão incrível. Mas e onde mais essa tal de Deep Learning é usada? Ah, e um monte de coisa. Assistentes virtuais, tipo a Siri ou a Alexa, usam Deep Learning para entender seus comandos de voz. Carros autônomos também dependem do Deep Learning para interpretar as imagens das câmeras e tomar decisões, tipo frear, acelerar. Nossa, que legal. E na medicina, o Deep Learning está sendo usado para detectar doenças em exames de imagem com uma precisão que às vezes até supera a dos médicos. Caramba. A IA tá mudando o mundo mesmo. Mas e o futuro, como você acha que vai ser? Ah, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Ninguém sabe ao certo o que o futuro nos reserva. Mas uma coisa é certa, a IA vai continuar evoluindo. Então a gente pode esperar grandes avanços em áreas como medicina, transporte, comunicação. Com certeza. Mas também precisamos estar preparados para os desafios que a IA traz, né? Tipo o impacto no mercado de trabalho, as questões éticas. Muita gente teme que a IA acabe com os empregos, né? Robôs substituindo humanos. É um assunto polêmico, com certeza. Algumas funções podem realmente desaparecer, mas outras que a gente nem imagina vão surgir. Então a gente precisa se adaptar, né? Aprender novas habilidades, trabalhar em conjunto com a IA. Exatamente. O futuro da IA depende de como a gente vai lidar com ela. E para a gente entender melhor essa relação entre humanos e máquinas, a gente precisa falar das IAs generativas. IAs generativas. Que nome interessante. O que elas fazem? Geram dinheiro. Quase isso. Elas geram coisas novas. Textos, imagens, músicas, códigos. Sério? Mas como elas fazem isso? Elas aprendem com a gente. A gente alimenta elas com uma quantidade enorme de dados. Livros, músicas, fotos, códigos. E aí elas usam essa base de dados para criar coisas novas. Exatamente. É como se elas absorvessem todo o conhecimento humano e usassem essa base para dar asas à imaginação. Incrível. E onde essas IAs generativas já estão sendo usadas? Ah, em muitos lugares. Tem IAs que escrevem poemas, compõem músicas, criam logos, até geram código de programação. Nossa, que demais! Mas com toda essa evolução, será que a IA pode se tornar uma ameaça para a humanidade? Tipo Skynet dominando o mundo? Sei lá, acho que a gente precisa ter cuidado, né? Mas a IA em si não é uma ameaça. Ela é uma ferramenta e, como qualquer ferramenta, pode ser usada para o bem ou para o mal. Entendi. A culpa não é da faca se alguém usa ela pra machucar outra pessoa, né? O problema não é a AI, mas sim quem a controla. Exatamente. E é aí que entra a importância da ética no desenvolvimento e no uso da IA. A gente precisa garantir que ela seja usada para melhorar a vida das pessoas, não para causar problemas. Concordo. Essa conversa sobre ética na IA é super importante. A gente precisa garantir que a IA seja usada de forma responsável, né? Com certeza. E para isso, a gente precisa ter conversas francas e abertas sobre os desafios e as responsabilidades que a IA traz. A IA já faz parte das nossas vidas. E a gente precisa entender como ela funciona, como ela nos impacta e como a gente pode usá-la para criar um mundo melhor. Mas isso a gente discute na última parte do nosso Deep Dive. Isso aí. Fiquem ligados que a gente já volta. De volta para o nosso Deep Dive, chegamos na reta final da nossa exploração da inteligência artificial. É verdade, quanta coisa a gente já viu, hein? Desde os primórdios da IA, lá com Alan Turing, o John McCarthy. Passando pela revolução do aprendizado de máquina, a explosão das IAs generativas. E no meio dessa jornada toda, uma pergunta que não sai da nossa cabeça. Será que a IA pode virar uma ameaça pra gente? Uma pergunta que, bom, todo mundo se faz, né? Hollywood adora essa ideia de máquinas dominando o mundo. É tipo o Exterminador do Futuro, Matrix. Aqueles filmes que a gente adora. Mas falando sério, será que essa preocupação tem fundamento ou é só paranoia de ficção científica? Essa é a questão, né? A gente precisa separar a ficção da realidade. A IA, no fundo, é uma ferramenta. E
como qualquer ferramenta pode ser usada para o bem ou para o mal. Culpa não é da faca se alguém usa ela pra machucar outra pessoa, né? Exatamente. O problema não é a IA em si, mas como a gente usa ela. Faz sentido. Mas então, como a gente garante que a IA seja usada pro bem? aí entra a questão da ética, né? Mas como a gente coloca ética na IA, tem tipo manual de instruções. Infelizmente não tem um manual pronto. Mas a gente pode se guiar por alguns princípios, tipo transparência, justiça, responsabilidade, privacidade. Esses princípios valem pra todo mundo, né? Governos, empresas e pra gente também, os usuários. Com certeza, a responsabilidade é de todos nós. Não adianta só esperar que governos e empresas resolvam tudo. A IA já faz parte das nossas vidas, né? A gente precisa participar dessa conversa, entender como ela funciona, como ela nos impacta. Exatamente, e usar nossa voz para garantir que a IA seja usada para construir um mundo melhor. Em vez de ter medo da IA, a gente precisa entender ela. A IA não é um bicho de 7 cabeças. É uma ferramenta poderosa que, se usada com sabedoria, pode trazer muitos benefícios para a humanidade. É verdade. Olha só a medicina, por exemplo. A IA já está sendo usada para diagnosticar doenças, descobrir novos medicamentos, até fazer cirurgias complexas. E na educação, imagina a IA personalizando o ensino, adaptando o conteúdo para cada aluno. Nossa, que legal. E no meio ambiente. A IA pode ajudar a gente a monitorar florestas, prever desastres naturais, combater as mudanças climáticas. A IA pode ser uma super heroína salvando o planeta. Exatamente. A IA tem um potencial enorme para transformar o mundo para melhor. Mas para a gente aproveitar esse potencial, a gente precisa se informar, né? Acompanhar os avanços da IA, participar das discussões. Com certeza, a informação é fundamental para a gente usar a IA de forma ética e responsável. E para quem quiser saber mais sobre esse universo fascinante, tem muita coisa disponível. Livros, artigos, documentários, cursos online. É só correr atrás. Quanto mais a gente souber sobre IA, maiores as chances de construirmos um futuro onde elas sejam uma força do bem. E com essa mensagem positiva, a gente encerra nosso Deep Dive no mundo da inteligência artificial. Valeu, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido a viagem. Até a próxima!